Estamos literalmente chegando no apocalipse, ou o apocalipse que está vindo até a gente. Mas a questão não é essa. A gente tem coisas extremamente graves para conversar agora. Tem gente que está sonhando em ter realmente o início de uma preparação de fato, onde você vai ter moedas, metais investidos, e isso vai durar para sempre. E tem gente que acha que é 1000 vezes melhor pegar os 4K e gastar em preparações, comprar tudo de lanterna, pilha, vela, arroz e engarrafar tudo. Isso daí é com vocês. Um dado que eu vi essa semana, e antes da gente falar dos russos, da guerra e de coisas que vocês podem ver agora na internet facilmente, antes de falar disso tudo, a gente tem que falar um pouco sobre a eterna dívida dos povos. Hoje, a dívida mundial está em 314 trilhões de dólares. Tá? 314 trilhões de dólares. Se você pegasse esse número e dividisse, fracionasse ele para cada habitante do planeta, isso é uma dívida, só lembrando, tá? Você teria cada alma recém-nascida no planeta Terra devendo 40 mil dólares. Devendo 40 mil dólares. Cada alma. O neném nasceu, respirou, ele está devendo 40 mil dólares para saldar essa dívida. Ah, mas a dívida não é minha, a dívida não é do Brasil, a dívida é de todo mundo. Quando a gente fala em dívida, a gente está falando que existe um credor ali que vai cobrar isso em algum momento. E isso vai ser diluído, seja na conta de água da sua casa, e vai um dia chegar até você. Mas qual é a solução para isso? Não tem. Não tem. O governo, quando ele vê que ele está apertado para caramba, ele imprime mais dinheiro. O investidor, quando ele vê que ele está apertado para caramba, dá um jeito de mexer os pauzinhos e a taxa de juros vai subir. Por quê? Ao mesmo tempo que tem alguém se endividando e se tornando um escravo, vai ter alguém que está ganhando e cobrando essa dívida. Um entusiasta do sobrevivencialismo, que eu acompanho, ele diz que todo o sobrevivencialismo, tudo que você vê de preparação e sobrevivência, está ligado a finanças. Tudo. Se você não tem uma estratégia financeira, você está quebrado já do início. Não importa em qual nível você está. Você tem que ter um jeito de sobreviver. E o único jeito que você tem, o único, ou inicial, na verdade, não é o único, seria você tendo uma mochila de evasão, porque aí ela vai se aplicar em qualquer ambiente, até fora da tua casa, até ambiente que não é seu. Você pega o busão de manhã, vai para o trabalho, trabalha, volta, ou não vai para o trabalho, trabalha nas suas coisas aí mesmo, na sua casa, no seu computador, nos seus investimentos, no seu negócio, não importa, e volta. Tá? Isso em si é trabalhar para quitar dívidas, porque você está dando o seu tempo, vendendo o seu tempo, em troca de trabalho, de outras coisas que não é necessariamente para você. Quem está na cidade, quem não está com a mão na terra, quem não está pegando e produzindo algo hoje, está deliberadamente na mão de alguém. Está deliberadamente saldando dívidas que não seja sua, de alguém. Que eu sei exatamente que tem muita gente que simplesmente não consegue. Você não pode sair de onde você está agora, largar emprego e obrigações, escola de criança, o caralho a quatro, para simplesmente ir para o mato, para a chácara, para um lugar que tenha terra, para você fazer isso que eu estou falando. A dívida, ela não é só aquela nota bancária que está negativa na tua conta, ou o cartão de crédito, ou seja lá o que for. Não é. A dívida é tudo aquilo que está literalmente te prendendo e cerceando a sua liberdade de fazer algumas coisas, até de trapacear. Verdade. Se você for ver,
A dívida é altamente inclusiva, ela não faz distinção de raça, credo, etnia, idade, se o cara namora com a bundinha, se o cara namora com o bilauzinho, se ele é trans, não importa. Meninas têm dívida, homens têm dívida, crianças têm dívida, todo mundo está ferrado. Todos estão ferrados. Quando você começa a buscar meios mais autossuficientes, e quase todos eles, começam com a terra, de uma certa forma. Terra vai atender aquele primeiro objetivo quase ancestral, que é você ter um lugar para tirar pelo menos aquilo que você bebe e come. O correto seria meio acre. Sempre foi meio acre, e esse meio sempre foi, na verdade, 1 acre, tá? Mínimo, e depois disso, agora meio acre. Meio acre por conta da tecnologia. Tá? Tecnologia, sim, tecnologia. Ferramentas, basicamente. Em 1 acre, você conseguia criar tudo o que você podia para sobreviver, independente da sua escolha. Em 1 acre, que dá 4.030 metros quadrados, 4.030, isso. Metade de um campo de futebol, um pouco menos da metade de um campo de futebol, você poderia tirar tudo aquilo que você precisaria para sobreviver. Você consegue grandes quantidades de comida, em muito pequenos espaços. Entretanto, as leis e o jogo não permitem que você faça. Quando você tem uma propriedade, uma só, e essa propriedade consegue te atender em todos os quesitos básicos, filho, você já está com meio caminho andado para prosperar. Porque pelo menos isso você tem. Pelo menos se amanhã o governo fechar todas as estradas e começar uma batalha, sabe Deus do que, dos aliens aqui, você tem a sua hortinha funcionando lá, os seus peixinhos no quintal, as suas galinhas botando ovo, você tem aqueles trocados básicos para negociar com outra pessoa, e isso que eu estou falando de uma coisa maior que 200 metros quadrados, a gente já está falando de 500, para sobrar para o vizinho, ou para negociar com o vizinho, ou para produzir alguma coisa. Sim, produzir mesmo, porque você pode produzir coisas em pequenos espaços, das coisas mais doidas às coisas mais simples. Cara, você precisa de um quartinho do tamanho dessa cozinha que você está vendo aqui, completo, para produzir cogumelos. Não está na mira do governo, não está contabilizado em nada, e que simplesmente uma pessoa pode ir lá e começar a fazer. Ah, mas de onde você tirou isso? É meu plano inicial. Sinceramente, eu tenho a ideia de deixar algumas coisas para o meu filho. Então, eu vou comprar ouro. Eu tenho a ideia de montar um patrimônio um pouco mais rotativo para ter uma aposentadoria. Coisa essa que eu devia ter feito há muito tempo, que eu não estaria fudido como eu estou agora. Né? Eu não estaria esperando passar em perícia de governo, nada disso, se eu tivesse colocado uma moedinha de prata em cada mês que eu trabalhei. Eu teria muito mais dinheiro agora do que eu teria normalmente. Mas se eu tivesse feito isso, por exemplo, eu não estaria preocupado com previdência, com outras coisas do tipo, que é também uma forma de escravizar o cara, de deixar o cara preso. Então, se eu tivesse guardado prata, eu estaria muito melhor. Se eu tivesse guardado bitcoins, eu estaria muito melhor. Agora, qual é o correto? Todos e nenhum. É todos. Vai da estratégia de cada um. Você pretende ser mais globalizado? Amanhã você acorda e fala, quer saber, eu vou para os Estados Unidos. Você não vai conseguir levar 1 quilo de prata na bagagem ou 1 quilo de ouro na bagagem. Você consegue levar um pendrive com o seu código de Bitcoin. Ah, você que está querendo ir embora? Perfeito, Bitcoin. Quando eu disse que eu tinha um plano, eu tenho um plano. O meu plano pode ser juntar um trocado de Satoshi,
de Bitcoin, de doações, de qualquer coisa que alguém queira me dar, para que eu possa investir em algo que vai multiplicar muito mais rápido do que o Bitcoin. Olha, você está pagando 50 pau num frango, meu chapa. 50 reais num frango. Ah, mas aí a pessoa pensa, mas é só 50 reais. É, só que o frango você paga 16 contos, você faz em casa. É, 16 reais o frango inteiro. Na maioria dos mercados, pelo menos. Você pega ali um franguinho, nada de 3, 4 quilos, um frango pequeno, você vai achar ele na tua casa por esse preço. Certo? Muito mais barato do que o frango que o cara vende lá. Mas aí você gosta do frango do cara, que é muito bem temperado, molinho, tem a forma de assar que demora X horas. É assim que aquele cara está ganhando dinheiro. É assim que está funcionando. Você sabia disso? Sabe quantos metros quadrados você usa para trabalhar e fazer isso para vender? 1 metro quadrado. 50, que é a largura da televisão, mais o botijão de gás, você vai gastar 1,5 m quadrado para poder colocar uma televisão de cachorro funcionando. Se você fizer no carvão, vai ser mais barato ainda. Muito mais barato, porque você só vai colocar a boca de fogo ali e vai esquecer dele lá. Muitíssimo mais barato. Você vai fazer um frango com meio saquinho médio de carvão, com 4 quilos de carvão, 3,5 kg de carvão, você cozinha um frango. Domingo, sábado, tem que estar tudo pronto. Tudo pronto. Tá? Prontíssimo. E aí ele vai pegar tempero até o outro dia de manhã, quando você vai ligar a máquina. A máquina tem que funcionar de 1 a 2 vezes, 2 vezes para você pegar os retardatários, aquele cara que esqueceu de comprar, que não fez a encomenda e tudo mais. Detalhe, tudo isso é vendido por encomenda. Tudo. Nada mais é vendido direto, assim, você chega lá e compra. É raro você chegar a achar isso, você vai achar isso nos frangos ruins de mercado. Os bons mesmo, que é os de granja, e o que o cara faz na mão ali, o preço é totalmente diferente. A coisa mais valiosa que você tem do frango não é nem o frango, ou as 15, 20 reais que você vai ganhar do frango, por cabeça de frango ali. É a pessoa vir até aqui e levar um potinho das coisas da horta aqui. É o potinho das coisas da horta. Sabe o potinho de salada pronta? O que vai valer mesmo é a porra da horta que vai estar vendendo. A salada que vai junto, a maionese. Peraí, maionese. Então, é um trabalho que você tem vendido praticamente num período X que você faz num pedaço microscópico de quintal. Quem faz isso? Batata? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá? Você senta lá, bota isso para funcionar, faz o investimento inicial de 1.500, isso se você... Ele está ganhando um monte de dinheiro. Dinheiro esse que não está na mira do governo,